Olá, seja muito bem-vindo ao canal Edição Produtiva. Meu nome é Fabrício Silva e hoje eu vou falar um pouco sobre nitidez. Qual é o método e como eu ajusto a nitidez das minhas fotos, tanto de ensaios quanto de fotos de evento, que são um pouco mais de fotos, né? Então é uma quantidade maior de fotos e como que eu aplico isso, se eu vou aplicando foto por foto, se eu aplico tudo junto, como é que eu faço? Então hoje eu vou ensinar isso e por último tem uma tecla muito legal, uma tecla de atalho que vai te ajudar a aplicar nitidez somente no assunto principal e não naquela parte desfocada que a gente gosta de fazer. Então fica ligado, olha todo o vídeo que eu tenho certeza que tu vai gostar desse conteúdo. Antes da gente ir aqui para minha tela, te peço para curtir esse vídeo, para comentar, para me dizer o que tu achou, o que tu não achou, para me dizer sobre um próximo tema que eu posso falar. Essa interação entre a gente é super importante para eu continuar fazendo esses vídeos, para eu entender melhor o que tu quer, o que tu imagina e a gente vai conseguir evoluir juntos nessa, tá? Então, muito obrigado e vamos agora para a parte interessante. Bom, aqui na nossa tela eu tenho uma foto que eu fiz em um estúdio, tá? Como eu queria essa foto com fundo bem escuro e o modelo iluminado, né? Eu coloquei uma luz para iluminar ele e eu precisei fechar bem o meu diafragma, tá? Então aqui vendo no meu histograma, o meu diafragma é F/16, tá? E esse número, esse diafragma tão fechado, ele me ajuda a ter uma foto mais nítida, tá? Então, até um assunto principal mais nítido. Então fica aí a primeira dica, cuida nessa questão de usar o diafragma tão aberto, 1.8 por exemplo, o teu campo de foco vai ser um pouco menor, tá? Então dá uma cuidada nisso e essa pode ser uma dica bem interessante para tu ter fotos mais nítidas, perfeito? Bom, depois aqui da minha foto editada, de tudo que eu já fiz, eu venho aqui na minha nitidez, no meu painel de nitidez no detalhe, tá? Então, aqui a gente tem o detalhe, a gente tem uma janela de visualização, tá? Que a gente vai ver melhor o detalhe da nossa foto. Se tu não tá conseguindo visualizar essa aba de visualização, essa janela de visualização, tu clica aqui nessa setinha que ela oculta ou ela mostra essa janela de visualização, perfeito? Bom, então agora eu consigo mover aqui a minha foto para olhar melhor as áreas que tem nitidez e se eu aplicar nitidez, qual a diferença que isso vai fazer na minha foto, tá? Certo? Bom, então agora a gente vai para a parte da nitidez. Como é que a gente faz a nossa nitidez, tá? Como é que a gente aplica? Aqui embaixo da nitidez a gente tem essa intensidade. Bom, a nitidez, o que ela faz? Ela nos ajuda a dar clareza nas linhas, nas curvas, em pontos específicos, tá? Então a gente pode usar a intensidade para dar mais nitidez à nossa foto. Bom, mas Fabrício, quanto que eu aplico de nitidez nas minhas fotos? Eu, particularmente, uso em torno de 50 de nitidez, tá? Então eu posso clicar aqui e escrever o número 50, tá? De intensidade. Aqui a gente já começa a ver que a nossa foto ficou com os poros aparecendo melhores, a pele já fica um pouco mais nítida, tá? Se eu der o zoom aqui na nossa foto, eu consigo ver a nitidez dela, os pelos do rosto dele, o cabelo, que talvez sem essa nitidez em 50 a gente não conseguisse ver tão bem, certo? E também sem a gente precisar escrever o número 50, a gente pode mover esse slider, né, de intensidade e ir do 0 ao 50, tá? Em torno de 50, 55 é o que eu utilizo nas minhas fotos, tanto de ensaio quanto de eventos, tá? Depois aqui a gente tem o raio e o detalhe, tá? Esse raio e detalhe eu costumo deixar como a predefinição padrão, né? Eu costumo deixar porque eles já fazem o que eles precisam ser feitos, né? Aonde eles atuam já é uma maneira bem legal de deixar aqui no raio e no detalhe como padrão o raio em 1 e o detalhe em 25, tá? Quando eu coloco mais nitidez, eu coloco um pouquinho mais de raio, em torno de 2, mas geralmente, na maioria das vezes, eu deixo padrão aqui. Depois, a gente vem na máscara, tá? E a máscara, o que ela faz? Ela
nos ajuda a colocar nitidez somente na parte que a gente gosta, que a gente quer nitidez. Por exemplo, a gente tem uma foto externa com verde bem legal atrás, está bem desfocado, e a gente vai aplicar nitidez e ele acaba aplicando nitidez naquela parte do fundo, do background, que a gente não quer nitidez, a gente quer deixar aquele desfoque. Como que a gente ajusta isso? A gente consegue ajustar na máscara, tá? Do 0 em diante, ele começa a colocar nitidez, ou deixar nitidez, né, para ser mais claro, deixar nitidez somente no assunto principal. Daí tu pergunta, tá, perfeito, Fabrício, mas como eu sei o número ideal, como eu sei se ele está aplicando ou não? Aqui tem uma tecla bem bacana, que é a tecla de atalho Alt, tá? Então a gente aperta Alt e o que ele vai fazer? Quando ele está no 0 e a gente clica nesse slider, no 0 ele nos mostra que a foto está toda branca, ou seja, ele está aplicando nitidez em toda a imagem, tá? Quando a gente aperta Alt e vai deslizando esse slider, ele começa a nos mostrar que ele está aplicando nitidez somente nas áreas brancas, né? Ou seja, se eu vier aqui em torno de 60, vamos supor, olha, ele está aplicando nitidez somente nas linhas, na linha do nariz, dos cabelos, enfim, somente nesses contornos, na pele, não tanto aqui nessa parte preta, nada do fundo. Então ele nos consegue deixar esse nosso fundo bem desfocado e aplicar nitidez somente aonde a gente quer, somente no assunto principal. Certo, Fabrício. Bom, agora eu aplico nitidez antes, durante a edição ou no final, tá? Tem duas coisas bem bacanas em relação à nitidez. Eu, particularmente, aplico a nitidez sempre no final. Edito todas as minhas fotos e a última coisa que eu faço antes de exportar é aplicar nitidez e luminância, tá? Para isso eu já crio um preset que eu vou te ensinar nos próximos vídeos como criar o teu preset. Eu crio um preset de nitidez e luminância e eu deixo pronto lá. Antes de exportar, eu aplico o preset em uma foto, sincronizo com todas as outras com o mesmo número, né, com a mesma intensidade, e daí sim eu exporto as minhas fotos. Mas por que eu faço isso? Porque tudo que a gente aplicar na nossa imagem, todas as coisas que a gente for colocando, seja nitidez, seja exposição, claridade, todas as coisas, ele vai acrescentando nas nossas imagens, vai aumentando, precisando ter um Lightroom com um desempenho melhor, né? Então, o que a gente puder não fazer durante a nossa edição, mais rápido, de certa forma, o nosso Lightroom vai ficar, tá? Então, essa é uma das formas é um dos porquês que eu aplico nitidez somente no final, e isso me ajuda bastante, tá? A segunda coisa é que às vezes eu tô editando, eu vou viajar e tô editando durante a viagem, tá? E eu não levei o meu HD externo. Por quê? Porque eu tenho o meu catálogo dentro do meu computador. E aí, como eu tenho só o catálogo dentro do meu computador, eu estou editando as visualizações inteligentes. E se tu não sabe o que é visualizações inteligentes, fica ligado aqui no canal que os próximos vídeos também eu vou falar um pouco sobre visualizações inteligentes, visualizações um por um, porque trabalhar com elas, tá? Então, quando eu estou editando nas visualizações inteligentes, eu posso aplicar uma intensidade de nitidez e eu achar que ficou tribom, tá? Ficou bem legal, ficou bom, ficou bem nítido, era assim que eu queria. E quando eu vou colocar o meu HD de novo e ele reconhece a foto original mais a visualização inteligente, pode ser que não fique tão bom essa edição, porque ele estava levando em conta a visualização e não um arquivo original em si, tá? Então pode ser que não fique tão boa essa nitidez, tá? Então essa é o segundo porquê que eu aplico nitidez no final, porque daí a hora que eu for exportar, eu vou exportar com o HD, com a foto original, e daí sim
eu aplico a nitidez e luminância. Bom, então essas foram as minhas dicas sobre nitidez. Espero que tu tenha gostado. Eu quero que tu deixe aqui no comentário se tu sabia sobre esse atalho da máscara, sabia que dava para aplicar nitidez somente no teu assunto principal e deixar aquele teu fundo desfocado apertando a tecla Alt, tá? Não esquece, é a tecla Alt. Espero que tu tenha gostado e a gente vai se vendo nos próximos vídeos.